Olá pessoal do terceiro colegial, e aí, tudo bom? Vamos lá? Hoje a gente vai fazer uma aula aqui, uma videoaula, sobre os conteúdos que vão ser abordados na prova, tá? E a última coisa que nós havíamos visto, que está aí no conteúdo de vocês, são os componentes orgânicos, tá? Bioquímica celular do setor 541. Então, pessoal, a gente vai começar agora com um conceito, né, do que são os componentes orgânicos. Já sabemos que componentes orgânicos são todos os componentes que são produzidos por organismos, né? Só que antes de a gente abordar a produção desses componentes, a gente tem que lembrar de novo o que são taxas metabólicas, ou o que é metabolismo. Então a gente sabe que metabolismo são transformações químicas para a produção de novas substâncias ou quebra de substâncias. Então a gente tem os dois tipos de metabolismo. Nós temos o metabolismo de quebra, que é chamado de catabolismo, né? Lembra de catabólico, cataclisma, que quebra tudo. Então catabolismo é o metabolismo de quebra e o metabolismo de construção, que é chamado de anabolismo, né? Em cada uma da situação a gente tem o seguinte: no caso do catabolismo, lembrem que tudo que nós ingerimos não é absorvido para corrente, direto para a corrente sanguínea, até pelo tamanho das moléculas, são muito grandes, né? Então eles são quebrados, o metabolismo de quebra, catabolismo, caem na nossa corrente sanguínea e quando chegam às células, aí as células vão montar novas moléculas de acordo com a necessidade do organismo. Isso é que a gente chama de anabolismo, tá? Então, o primeiro componente orgânico, né, que a gente vai estudar aqui são os carboidratos. Então, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte: carboidrato é a molécula mais abundante na natureza, ela é oriunda dos processos fotossintéticos, ou seja, feito por organismos autótrofos, tá? E tem função principal energética, não que a função dela seja estritamente energética, ela tem outros fins, mas a principal função é produzir energia para os organismos, né? E dentro disso a gente vai caracterizar os carboidratos pela quantidade, a estrutura de glicose que ele vai ter em suas cadeias, tá? Então, basicamente, a gente tem três tipos de carboidrato, né? A gente tem os monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Começando pelos monossacarídeos, pessoal, quem são? A própria palavra diz mono, um. Então, são todos os açúcares que possuem só uma molécula de glicose, né? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que os principais monossacarídeos que a gente conhece são as pentoses e hexoses. Fazendo o remember, né? Nós vimos que as pentoses são importantes na constituição de moléculas de DNA, tá ok? Próximo, os oligosacarídeos. Quem são os oligosacarídeos? Pessoal, a palavra óligo vem de pouco, tá? Então, oligosacarídeos são estruturas de sacaroses, ou seja, de glicose, que vão ter entre 2 moléculas de glicose até 10 moléculas de glicose, de monossacarídeo, tá? Os principais oligosacarídeos que a gente conhece e que a gente aborda, e o que é que geralmente é usado em questões vestibulares, tá? São os disacarídeos. Então, quem são os disacarídeos? A própria palavra diz, né? São moléculas de carboidrato com duas moléculas de glicose. Então, as três principais que nós conhecemos são a sacarose, a lactose e a maltose. Lembrando, né, pessoal, o que é sacarose? Sacarose é o caldo de cana-de-açúcar que a gente bebe, a cana-de-açúcar, né? Que ela possui 2 monossacarídeos, que é glicose e frutose. Outro disacarídeo, lactose, que são os monossacarídeos glicose e galactose, né? Galactose, leite, tem até aquele chocolate da Lacta, né, que chama Galac, que é uma referência a esse monossacarídeo galactose, tá? Só para lembrar. E por fim a gente tem a maltose. A maltose ela constitui 2 moléculas de glicose,
que são principalmente os cereais. Então aí você pega aveia, na produção de cerveja você pega o lúpulo, você pega o malte, a cevada, são todos de sacarídeos, tá, pessoal? E agora indo para a parte final aí, que são os polissacarídeos. Quem são os polissacarídeos? São aquelas moléculas de carboidrato que vão ter mais de 10 monossacarídeos para frente, tá? Vão ter de 10 para frente monossacarídeos. Quais são as principais que a gente conhece? Pessoal, vale lembrar o seguinte, tá? Elas são de difícil quebra para obtenção de energia. A função principal que ela vai ter é estrutural, tá ok? Então, quais são as principais que a gente conhece? Tem o glicogênio, que é componente estrutura de fungo, mas os seres humanos também produzem glicogênio como reserva energética, que é produzido pelo fígado, disponibilizado pelo fígado. Professor, mas o senhor acabou de falar agora que elas são moléculas estruturais, mas também elas podem ser energéticas. Só que por ser difícil de quebrar, ela é quebrada em último caso, ou seja, o nosso corpo primeiro vai ver as fontes disponíveis de energia mais fáceis. Então primeiro ele vai quebrar a glicose. Não tem glicose, depois ele vai quebrar as gorduras, que é os lipídios, que nós vamos ver na próxima aula. E a pessoa não tendo nem glicose nem gordura, por fim, o fígado vai disponibilizar o glicogênio, tá? Outro polissacarídeo, o amido de raízes, você pega essas tuberosas, né? Então a gente tem a mandioca, a gente tem a batata. Pô, professor, o senhor está falando, essa também não é difícil de quebrar, pelo que o senhor está falando? Pessoal, é difícil, tanto que a gente usa esses alimentos cozidos até para facilitar a digestão e quebra. Mas lembrem que polissacarídeos são moléculas difíceis de serem quebrados. Não que eu não vou obter energia, mas é difícil de ser quebrado. A outra, celulose. A celulose já é uma estrutura mais rígida, tá? Para vocês terem uma ideia, né? O caderninho que vocês escrevem no dia a dia são moléculas de celulose, são polissacarídeos, tá, pessoal? Ela é rígida, por isso que ela é usada, ela é desidratada, feito folha para poder a gente usar para fazer os nossos registros. E por último aqui a gente tem a quitina. Pessoal, o que é a quitina? A quitina ela é um componente que faz parte da estrutura do exoesqueleto de artrópodes, tá? Então, vocês pegam principalmente crustáceo, que o pessoal costuma comer muito caranguejinho. Quem já comeu já sabe, você pega a pata do caranguejo para chupar aquela carninha e você sente adocicado. O que esse adocicado é? Do polissacarídeo, tá? Então a quitina ela é estrutural, tá? Bem estrutural, ela é mais estrutural do que energética, então você não vai conseguir usar ela, tá ok? E agora a gente vai falar dos lipídios. Pessoal, os lipídios são principalmente fonte de energia, mas não que sirva só como fonte de energia. Então, os lipídios, pessoal, eles são de um processo metabólico de catabolismo e anabolismo, tanto no nosso corpo quanto em vegetais. Vegetal tem lipídio, professor? Tem, porque lembra o seguinte, a base para se construir lipídio é a tal da glicose, tá, pessoal? Então, o que ocorre? Quando nós comemos glicose em excesso, ocorre o seguinte, o que a gente não utiliza de glicose, que a gente tenha pouca atividade metabólica, o corpo teu vai tentar reservar isto em forma de lipídio, em forma de gordura, tá? No caso dos vegetais, os lipídios, eles são armazenados em forma de óleo, tá? Então, de novo, coloquei até aqui, ó. Os óleos são lipídios vegetais. As gorduras são lipídio animal. E a importância das gorduras para a gente, primeiro que eu falei para vocês, ela é energética, né? É reserva. Segunda coisa, ela tem função estrutural também. Terceira coisa, os animais mamíferos adaptados a ambientes frios.
função isolante térmica, porque ela é uma péssima condutora de calor. Então, os lipídios, eles têm guardem, essas 3 funções: função energética, função estrutural e isolante térmico. Tá? Um lipídio muito importante para a formação de estrutura do nosso corpo são os fosfolipídios, tá, pessoal? Por quê? Lembrem o seguinte: as membranas plasmáticas das células, elas são fosfolipídicas, tá? Então, isso garante um monte de habilidade para a célula, tá? Ou seja, ela fica no meio aquoso, ela protege a parte interna da parte externa da célula, né? E ela vai conseguir fazer aquela troca por ela ser um isolante, tá? Por ela ser, como que eu posso dizer? Por ela ser, ter a parte hidrófoba, ou seja, ela é impermeável. Então, pessoal, eu até coloquei aqui essa estrutura que aparece na membrana da célula fosfolipídica, que é a parte hidrófoba, hidrófila, tá? Essa parte hidrofóbica, pessoal, lembra? Fobia é medo. Então, hidrofobia, medo de água. Então, ela torce a molécula para dentro. E a parte hidrófila é que tem afinidade com a água, ela dobra a molécula para fora. Então, por isso que quando joga a parte hidrófoba para dentro e a hidrófila para fora, ela vai tomar uma forma circular. Então, por isso que toda célula primordial ela é circular, por causa do fosfolipídio, tá, pessoal? Para proteger a célula do meio externo, o meio onde ela está. E outros tipos de lipídio que são, pelo fato de ser impermeabilizante, eles ajudam muito lá na colmeia das abelhas, são as ceras, tá? E uma função extremamente importante que a gente não pode esquecer que o lipídio tem é construção de esteroides, ou seja, o lipídio é o substrato, ele é a base para a construção de hormônio, tanto feminino, né, as progesteronas, e masculino, a testosterona. Por isso que é importante a gente ter lipídio no nosso corpo, né? Tanto que a gente tem lá os lipídios do bem e do mal, o HDL e o tal do LDL, que é do mal. O HDL, ele é importantíssimo por causa dessa construção hormonal nos corpos masculinos e femininos. E com isso, pessoal, a gente termina o conteúdo do setor 541, que é a parte de citologia, tá ok? Até a próxima aula, tchau, tchau!